Ah, os ímãs. Eu gosto de pensar neles como se fossem os priminhos da gravidade. É sério isso? Este cara vai falar sobre ímãs por 10 minutos? Bem, ok. Mas que tal falar de vulcões? Montanhas explosivas. Dá pra acreditar que um simples ímã poderia tirar o trono do maior vulcão deste planeta e talvez o maior do sistema solar? Ah, agora os ímãs ficaram muito mais interessantes, né? Maneiro. Quando é que ele explode? Ok, não saia daí, pois vou te mostrar. Esses ex-rei dos vulcões é chamado de Tamu Massif. E ele é massivo mesmo, pois cobre uma área de 310 mil quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso equivale ao tamanho do Novo México, o quinto maior estado norte-americano. Nunca ouvi falar em um vulcão do tamanho desse estado, mas ok, talvez eu não tenha prestado atenção. É um vulcão extinto que dorme no fundo do Oceano Pacífico e a 1.600 quilômetros a leste do Japão. Tá explicado. O tamanho enorme desse vulcão é, em parte, resultado de sua localização, já que ele fica na interseção de 3 fissuras subaquáticas. Elas, por sua vez, são parte de um sistema maior que os geólogos chamam de Anel de Fogo. E isso me lembra alguma coisa. Onde e como esse vulcão foi formado explica porque ele é tão grande, mas vamos falar sobre isso mais tarde. Por ora, vamos analisar o exótico nome Tamu Massif. Será que ele significa alguma coisa épica, tipo Mestre do Fogo, em algum idioma desconhecido? Não mesmo. Tamu é simplesmente uma abreviação de Texas A&M University, enquanto Massif é uma palavra francesa usada na geologia para descrever certos tipos de montanhas com base na formação delas. Ela significa massivo, e não há outro adjetivo que descreva tão bem esse vulcão, né? Existe uma longa lista de vulcões famosos que muitos de nós conhecemos desde a escola. Vesúvio, Santa Helena, Fuji, Krakatoa. Mas por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar no Tamu Massif? Ele não é o maior de todos? O fato é que esse gigante adormecido não entra em erupção faz um tempão. Tô falando de uns 150 milhões de anos, no pico da era dos dinossauros. Mas o fato de esse vulcão parecer estar aposentado não quer dizer que não haja nada acontecendo nele. Sobretudo porque ele é uma fonte gigante de anomalias magnéticas. Esse é o nome técnico dado para as perturbações no campo magnético da Terra. Veja só, as camadas derretidas que ficam debaixo da crosta terrestre são repletas de metais como ferro, níquel e cobalto. Todos esses materiais são conhecidos por suas propriedades magnéticas. Então, quando se tem uma quantidade enorme deles, digamos, uns 310 mil quilômetros quadrados, é bem provável que se produza uma anomalia magnética. Peraí, rebobine. Vamos voltar às camadas derretidas que ficam embaixo da crosta terrestre. Você deve se lembrar de ter ouvido falar de magma na escola, quando estava aprendendo sobre os vulcões e fazendo aquelas maquetes explosivas super legais. O magma é um tipo de massa pastosa, quente e em estado de fusão que fica debaixo ou dentro da crosta terrestre. Pois é, ele está bem debaixo dos seus pés agora. Que quente! Por ser menos denso do que uma rocha sólida, flui naturalmente para cima e às vezes encontra uma saída através de um vulcão. Ele pode vazar ou explodir furiosamente, dependendo da pressão gasosa por trás dele. Assim que um vulcão entra em erupção, esses metais magneticamente carregados, ferro, níquel e cobalto, vêm para a superfície em grandes quantidades. Um vulcão tão grande como o Tamu Massif terá erupções extraordinárias, principalmente se estiver em uma região como o Anel de Fogo. A pergunta que atraiu muitos cientistas para esse local foi qual o tamanho exato dessas erupções e quantas ainda havia no total. Aqui entra o Dr. William Sager, um geofísico da Marinha que descobriu o vulcão quando era professor na Universidade Texas A&M. Quando ele e sua equipe publicaram as primeiras medidas do Tamu Massif em 2013, o vulcão submarino atingiu o topo da lista dos maiores. Além de tirar o trono do Mauna Loa, que fica no Havaí e é o maior da Terra, ele até passou o Monte Olimpo em Marte e se tornou o maior do sistema solar. Bem, pelo menos considerando a área de sua superfície. Isso é impressionante para uma montanha que ninguém sabia que existia até pouco tempo. Mas, infelizmente, para esse novo campeão, sua glória duraria pouco. Lá atrás, quando ele venceu o concurso de Monte Universo 2013,
Os pesquisadores tinham absoluta certeza de que uma única erupção enorme havia formado o Tamu Massif antes do vulcão ter queimado a si mesmo. Mas como todo bom cientista, o Dr. Sager e sua equipe quiseram comprovar essa teoria. Então, começaram a estudar as anomalias magnéticas do vulcão. Veja bem, o campo magnético da Terra passa por ciclos naturais ao longo de diversos milhões de anos. Nosso planeta é como um ímã gigante. Agora, o Polo Norte está carregado positivamente, enquanto o Sul está negativo. É por isso que uma bússola sempre aponta para o norte, mesmo se estiver no hemisfério sul. Contudo, os polos vão inverter suas posições gradualmente, ao longo dos milhões de anos. E montanhistas perdidos ficarão ainda mais confusos. Quando um vulcão entra em erupção, a lava expelida carrega consigo a carga magnética que tinha quando fazia parte do manto terrestre. Ela também mantém essa carga estável, mesmo considerando que o campo magnético da Terra não para de mudar. Ao examinar essas anomalias, os pesquisadores esperavam entender melhor o ciclo de vida do Tamu Massif. E o que descobriram é que essa coisa não é exatamente um vulcão. Pelo menos, não um só. Antes, pensava-se que era um vulcão normal do tipo escudo, só que muito maior que qualquer outro do nosso planeta. Os vulcões em escudo se formam quando o magma escorre, se amontoa sobre si mesmo e esfria com o tempo. Isso forma um monte gigante, que parece um escudo cobrindo o chão, por isso o nome. O monte teria um magnetismo uniforme, já que o magma que foi cuspido para cima e escorreu cobriu toda a extensão do vulcão e espalhou os metais magnéticos de forma igual. Mas esse não é o caso do Tamu Massif. Ele tem tiras de anomalias magnéticas que surgem em locais diferentes. Agora os pesquisadores acham que isso é um sistema vulcânico formado a partir da expansão do leito do mar. Isso acontece quando uma dorsal oceânica se separa. Novos materiais se formam no centro e as coisas velhas saem pelas bordas. Novos materiais brotam do meio, ao invés de se acumularem no topo em forma de lava seca, como nos vulcões em escudo. Aí, as anomalias magnéticas do Tamu Massif fazem o leito do mar se expandir gradualmente ao longo de milhões de anos, e não pela formação vulcânica de lava endurecida. Resumindo, a coroa voltou para o vulcão havaiano Mauna Loa. Aê! Mas o Tamu Massif ainda está recebendo muita atenção dos geólogos. Existem diversas saliências na crosta terrestre, mas esse é o único exemplo de um sistema vulcânico gigante. Então, Tamu, não fique triste em perder seu posto de maior vulcão da Terra. Você ainda é um diferenciado. Ah, tá, tô me sentindo melhor agora. Mas volto a dizer, há inúmeros outros vulcões que são tão especiais e intrigantes quanto o Tamu. No Atlântico, geólogos descobriram recentemente uma coisa super interessante nas encostas das Bermudas. Deixa eu adivinhar. Todos os navios e aviões que desapareceram por lá? Não exatamente, mas tão interessante quanto. A maioria dos vulcões do Caribe surgiu em cima de falhas tectônicas. Sabe, do mesmo jeito que a placa do Pacífico está batendo os cotovelos em seus vizinhos, formando um anel de fogo. Mas o vulcão submarino que criou a Ilha das Bermudas fica bem em cima da placa tectônica da América do Norte. Estranho, não? Durante muitos anos, os geólogos deduziram que o Triângulo das Bermudas havia se formado sobre uma fissura vulcânica, assim como o Havaí. Para provar essa teoria, os cientistas do mundo todo se juntaram para examinar uma amostra retirada do centro de um vulcão adormecido, a 792 metros de profundidade. E o que eles encontraram foi algo jamais visto neste mundo. A Atlântida? Quem dera. Descobriram que a ilha se formou a partir de uma atividade diferente, que os geólogos chamam de zona de transição. Trata-se de uma região do manto terrestre, que fica a 400 quilômetros abaixo do nível do mar. Os pesquisadores notaram que a composição química das rochas se assemelha à das que foram encontradas naquela profundidade extrema. Elas têm muito mais água e minerais cristalizados do que as que geralmente são encontradas na região relativamente mais rasa do manto superior, que é onde grande parte do magma vulcânico se origina. Considerando que o interior derretido da Terra está sempre mudando, um afloramento ocorreu cerca de 60 milhões de anos atrás. O material da zona de transição foi sugado para o manto superior. A partir daí, a pressão o moveu para a superfície e a rocha derretida queimou até abrir passagem pela crosta terrestre. Esse fenômeno criou um ponto de acesso temporário,
por onde o vulcão e, mais tarde, a Ilha das Bermudas se formariam. Ninguém imaginava que os vulcões se formavam assim. Agora que sabemos que isso pode acontecer, os cientistas estão tentando encontrar mais exemplos deste estranho fenômeno. Eles estão certos de que, se isso ocorreu uma vez, deve ter acontecido antes. Na verdade, é provável que muitos vulcões tenham sido erradamente classificados de uma forma mais convencional quanto à sua formação. Tanto isso quanto a descoberta da verdadeira natureza do Tamu Massif, que deixaram os geólogos em êxtase. Quando você pensa que não há mais nada para descobrir, nosso mundo continua a nos surpreender. E aí, você já viu um vulcão ao vivo e em cores? Gostaria de conhecer algum? Conte para mim nos comentários. E se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, deixe um joinha para este vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas ei, nada de surfar sobre a lava havaiana agora. Temos mais de 2.000 vídeos super legais à sua espera. E muitos sobre vulcões também. É só clicar no vídeo da esquerda ou da direita e aproveitar. Junte-se a nós no lado incrível da vida.